Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje no trabalho, o TST manteve a exclusão de testemunha após conversa prévia com o advogado. E no eleitoral, o TSE fixou em 3 meses a desincompatibilização de servidor do TCU. No Constitucional, o STF vai decidir se o caso Mari Ferrer terá alcance nacional. E no penal, a AGU levou ao Supremo uma tese contra a relativização do estupro de vulnerável. E no direito parlamentar, o caso Master ampliou a tensão entre STF e Congresso sobre os limites de atuação das CPIs e das CPMIs. Então, bora pro episódio de hoje, porque no final nós teremos quem foi o ganhador ou ganhadora do kit Lolerer de hoje. Então, fiquem ligados. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar com o direito do trabalho. A quinta turma do TST manteve a exclusão de uma testemunha apresentada por uma instituição de ensino de Fortaleza em ação movida por um professor. A testemunha, coordenadora da escola, admitiu em audiência que havia conversado com o advogado da empresa pouco antes de depor, tratando de um documento elaborado por ela própria. Segundo as instâncias trabalhistas, esse documento reunia pontos centrais da controvérsia, inclusive alegações do trabalhador, o que levantou dúvidas sobre a espontaneidade e a confiabilidade do depoimento. A defesa da escola alegou que a conversa serviu apenas para esclarecer o conteúdo do material e apontou cerceamento de defesa, mas a tese não foi acolhida. Para o relator, ministro Breno Medeiros, a contradita é instrumento legítimo de controle da prova testemunhal. O problema, segundo o colegiado, não foi apenas o contato entre advogado e testemunha, mas o fato de ele ter ocorrido imediatamente antes da audiência e sobre tema diretamente ligado aos fatos discutidos na ação. Com isso, o TST entendeu que havia risco de direcionamento do relato e manteve a exclusão da testemunha sem violação ao direito de defesa. Também ficaram mantidas a condenação da instituição ao pagamento de diferenças salariais e indenização por dano moral ao professor. Você sabe quais são as tendências da advocacia agora em 2026? Se quer ficar por dentro do que está transformando o mercado, a dica é o novo episódio do Bate-Papo Aurum, o podcast da Aurum. Eles convidaram a Daniele Serafino, que é advogada e sócia do Opsi Bloom, para discutir essas mudanças. Você pode ouvir no Spotify ou assistir direto no canal da Aurum no YouTube. E para quem quer se aprofundar, eles lançaram um relatório de tendências da advocacia 2026. O link está no portal da Aurum e também aqui na nossa descrição. Vale a pena você conferir. E vamos agora com o direito eleitoral. O TSE definiu que auditores de controle externo do Tribunal de Contas da União devem se afastar do cargo até 3 meses antes da eleição, sem prejuízo da remuneração para disputar cargos eletivos. A decisão foi unânime e respondeu à consulta formulada pela presidência do TCU. O ponto central era saber se esses servidores se enquadram na regra geral de 3 meses ou na hipótese mais rígida de 6 meses, aplicada a cargos ligados ao lançamento, à arrecadação ou à fiscalização de tributos. A ministra Estela Aranha concluiu que as atribuições do TCU envolvem fiscalização da aplicação e da gestão de recursos públicos e não atividade tributária em sentido estrito. Com isso, o plenário afastou a equiparação com funções fazendárias e manteve para esses cargos o regime ordinário de desincompatibilização. O julgamento reforça que, sem previsão específica ou atribuição diretamente ligada à fiscalização tributária, prevalece o prazo de 3 meses. Na prática, a decisão fixa um parâmetro para futuras candidaturas de servidores do TCU. O entendimento não dispensa a comprovação do afastamento no momento oportuno e nem substitui a análise do caso concreto pela Justiça Eleitoral. E no direito constitucional, o STF vai analisar entre 20 e 27 de março se reconhece repercussão geral no recurso apresentado por Mariana Ferrer. Nesta etapa, a Corte não julga o mérito, mas decide se a discussão tem relevância suficiente para orientar casos semelhantes em todo o país. O recurso discute a condução da audiência em que Mariana foi ouvida como vítima em ação penal por estupro. A defesa afirma que ela foi submetida a ofensas, ironias, sarcasmo e insinuações sexuais durante o depoimento, sem contenção adequada das autoridades presentes. A tese levada ao Supremo é que esse ambiente comprometeu a validade do processo e da prova produzida, por violação à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal.
A absolvição de Andrete Camargo Aranha por falta de provas foi mantida nas instâncias ordinárias e também pela 6ª Turma do STJ. O que está em pauta agora é só o reconhecimento da repercussão geral. O caso recoloca em debate o dever do judiciário de impedir a revitimização em audiência e dialoga com a Lei Mariana Ferrer e com o entendimento já afirmado pelo STF na ADPF 1107. Se o tema for admitido, o mérito será julgado depois, com possível definição de balizas nacionais. E vamos com o direito penal. A AGU apresentou ao STF manifestação na ADI 7.939, defendendo que sejam consideradas institucionais interpretações do artigo 217-A do Código Penal que afastem, mitiguem ou condicionem a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. A discussão não trata de um caso isolado, mas de decisões judiciais que vêm flexibilizando a incidência do tipo penal com base em fatores como relacionamento amoroso, consentimento familiar ou gravidez. Para a AGU, esse caminho viola a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a separação dos poderes e a proteção integral da criança e do adolescente. O debate foi reforçado pela Lei nº 15.353, sancionada em 8 de março de 2026. A norma incluiu no Código Penal a regra de que a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta e não pode ser relativizada. Também passou a prever expressamente que o crime se configura independentemente de consentimento, experiência sexual anterior ou gravidez. A futura decisão do STF pode servir para uniformizar a jurisprudência e limitar absolvições fundadas em exceções não previstas em lei. Até agora, não há data definida para o julgamento. E vamos agora com o direito parlamentar. Os desdobramentos do caso Banco Master ampliaram a atenção sobre os limites de atuação das CPIs e das CPMIs. O ministro André Mendonça prorrogou por 60 dias o inquérito da Polícia Federal sobre suspeitas ligadas à compra do Master pelo BRB. Já o ministro Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo do Fundo Arlim, aprovada pela CPI do crime organizado, por entender que uma medida invasiva assim exige deliberação individualizada e fundamentada, e não votação em bloco. Ao mesmo tempo, a CPMI do INSS aprovou novos requerimentos e voltou a pressionar pela prorrogação dos trabalhos. O caso reúne 3 planos: a investigação criminal sob controle do STF e da Polícia Federal, a atividade parlamentar de fiscalização exercida por CPIs e CPMIs e a controvérsia regimental sobre a prorrogação dessas comissões. No caso da CPMI do INSS, a questão chegou ao Supremo por mandado de segurança. E no fim, essas decisões não encerram as apurações, mas redefinem seu alcance. A prorrogação do inquérito mantém diligências na esfera judicial, enquanto a anulação de quebra de sigilo obriga a CPI a reformular ou recorrer da medida. O caso pode servir de parâmetro para futuras disputas entre STF e Congresso sobre investigação parlamentar e duração das comissões. E agora a gente vai para o Express do dia. A CCJ aprovou o PL 5.994 de 2023 para que a prescrição do assédio sexual passe a correr em regra após cessar a ascendência do agressor sobre a vítima. Sem recurso ao plenário, a proposta segue à Câmara. O Senado aprovou o projeto de lei que pode disciplinar a custódia compartilhada de pets em separações, com definição judicial de convivência e despesas na falta de acordo e vedação em casos de violência doméstica ou maus-tratos. A matéria segue agora ao plenário. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê multa e ressarcimento ao SUS por gastos com vítimas de eventos culposos ou dolosos que causem danos à saúde coletiva. O tema segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e vamos agora conferir quem vai ser o grande ganhador ou ganhadora dessa semana. Antes de eu falar quem foi o ganhador ou ganhadora, Sibeli, a Shirley Gomes comentou aqui, ó. Boa tarde, amanhã é o juramento na OAB, finalmente advogada. Obrigada pela contribuição diária do meu podcast favorito. Meus parabéns, Shirley, a gente fica muito feliz com a notícia. Só não pode parar de escutar aqui o podcast agora que você é advogada, hein? Pois bem, as pessoas que mais comentaram nessa semana foram o Diogo Lemos, Vinícius e Ellen Lagares. A Ellen ganhou com 76 comentários, mas muito obrigado a todos que participaram, mas lembrando que semana que vem tem mais. Então, Ellen, por favor, deixe o seu arroba no Instagram aqui no comentário que nós vamos entrar em contato. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.